Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos a esse canal novamente. Muito bem, parece que está tudo ok. Hoje é dia 5 de março de 2025. Pode me dar os parabéns que eu estou completando 68 anos hoje. Eu sempre digo assim, por um lado, é mais um ano completado. Por outro lado, é um ano a menos para chegar ao céu. Ao menos eu pretendo chegar ao céu. Depois que meu corpo desfalecer, eu espero encontrar o caminho do céu. Ser levado para o céu. Esse é o nosso objetivo aqui. Porque a pergunta básica que nós sempre nos fazemos é esse, né? Para onde é que nossa alma será levada quando nosso corpo desfalecer? Quando nosso espírito sair, o que será de nós? Para onde seremos levados? Eu me fiz essa pergunta um dia e um dia eu a levei a sério. Porque nesse momento não vai adiantar chorar, espernear, reclamar, argumentar. Nesse momento a decisão estará tomada. Não há mais chance de se arrepender, né? O destino está traçado. Ou para o céu, com Jesus, ou para o inferno com Satanás. São as duas alternativas que nós temos e que ficam para nós. E a decisão e o caminho a seguir, nós estamos fazendo agora. Nesse instante, a todo instante, todos os dias. Jesus já avisou, né, que poucos serão salvos, pois a maioria de nós não leva isso a sério. A gente acha, isso é uma bobagem, deixa para lá e tal. Mas se você observar, cada vez tem mais, até vídeos mostrando isso, de certa forma, né? Como as almas são levadas. E é como eu digo, aí não tem mais choro nem vela. Aí o que tiver decidido vai acontecer. E Jesus avisou que poucos são os que vão ser levados para o céu. Exatamente por causa disso, pois a maioria de nós não leva isso a sério. Ou acha mil razões para não precisar se comprometer. É melhor ir ao carnaval do que a igreja, é mais divertido, é bem mais divertido trair do que ser fiel, melhor a piada do que a oração, né? Vemos que não é tão urgente assim, mais à frente a gente vê esse negócio aí. Só que de repente a gente vai ser buscado. Quando a gente menos espera, sem aviso, vamos. E aí vamos para onde? Essa é a questão. Nós vamos para aonde? Para onde seremos levados assim que esse corpo já não estiver mais cumprindo sua função? Ou assim que for decidido que chegou a nossa hora. Ou assim que chegar o momento do arrebatamento, que nós acreditamos que está próximo, realmente próximo dessa vez. Então, essa ficha um dia caiu. Para mim, na minha consciência, de uma forma assim, absolutamente clara. E eu acredito que se você está aqui, não é por um acaso, né? Então, eu acredito que, como eu, você também prefere ser levado para o céu. Ou não. Ou não. Bem-vindo, Ivan. Bem-vindo, Rafael. Bem-vinda, Nilza. Bem-vindos todos. Muito obrigado, obrigado. Obrigado pelos desejos de felicidade, saúde, sucesso. Obrigado, muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, um dia a ficha caiu. E um dia eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer alguma coisa se eu quisesse realmente ser salvo.
porque pode ter certeza, eu não estava nesse caminho. Eu não estava nesse caminho. E a primeira coisa necessária é o arrependimento, né? A partir do arrependimento que a gente decide que não quer mais aquilo que a gente fazia e que a gente decide por um novo caminho que, como Jesus já disse, é apertado e a porta é estreita. Mas o que valem esses, sei lá, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos que vivemos aqui em relação à eternidade? Nada. Então vale a pena a gente, entre aspas, sacrificar os desejos da nossa carne, né, e as vontades que não nos levam à salvação para que a gente possa ser salvo. Ao menos essa conclusão aqui eu cheguei e acredito que você também. Mas a questão é o seguinte, então, tudo bem, sabemos o que queremos, mas agora como chegar lá, né? E o mapa está lá no Novo Testamento, né? O Novo Testamento, Jesus deixou lá, através dos seus discípulos, todas as informações necessárias para que a gente saiba o que nós devemos fazer, né? Ali o Novo Testamento é a nova aliança de Deus para conosco. E é esse que nós utilizamos como verdadeiro. E eu estou reforçando isso agora porque mais à frente a gente vai entrar num assunto onde a gente vai ver como e o quanto isto é importante. Mas, como eu também não sou pastor, apesar de ter feito um bom tempo de teologia e tal, mas eu me considero um buscador, assim como você. Após anos de busca, eu decidi usar como referência a live Manhã com Deus, realizada pelo pastor Sandro Rocha, pois ele tem uma intimidade com Deus assim que eu gostaria de alcançar. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter um professor, um mestre, nesse caso um pastor, que nos ensina, né? Como a gente está na escola, quando a gente está lá no primário, a gente tem um professor, depois, lá na faculdade, a gente chama aquele professor de mestre, né? E aí tem os tutores que nos auxiliam também e tal. Então, há toda uma estrutura sempre necessária que a gente precisa buscar para aprender mais. É mais fácil a gente aprender tendo referências do que sozinho. A questão é encontrar quem pode nos dar esse caminho certo e ser uma referência válida para nós. Mas eu cheguei à conclusão que o pastor Sandro Rocha é esse pastor, ao menos para mim, por isso eu uso como referência, que além de ele ser objetivo, claro, preciso, às vezes até um pouco assustador, porque ele não tem papas na língua, aquilo que ele tem que dizer, ele diz mesmo. Eu acho isso muito legal. E a gente busca ser tipo assim também. E após essa reflexão que a gente vai fazer, temos que chegar a uma decisão, porque sem decidir nada não adianta a gente ser um teórico maravilhoso e não ter tomado decisão nenhuma. Eu sempre digo que nem aquele cara que estudou todas as claves de sol, de fá, de não sei o que, tem toda a teoria, mas nunca sentou no piano para tocar. Não adianta, nós temos que sentar no piano para tocar. Então nós temos que, além de ter a teoria, nós precisamos partir para a prática, porque a teoria sem a prática não é nada, né? Assim como diz que a fé sem ação é vazia. Ok, segunda a sexta-feira nós estamos aqui justamente para criar esta intimidade, esse relacionamento mais próximo, porque não adianta a gente dizer assim, eu vou buscar Deus hoje, legal, tá, eu estou nesse envolvimento todo e amanhã eu esqueço. Daqui a um mês eu volto, aconteceu uma coisa, alguém ficou doente, eu estou precisando de Deus. Faltou dinheiro, eu estou precisando de Deus. Faltou não sei o que, eu estou precisando de Deus. Aí não adianta, né? Então nós temos que ter esse relacionamento contínuo com Ele, diário, para que a gente possa criar essa intimidade necessária. E todos são bem-vindos, independente de onde você vem, né? De qual igreja você vem, ou de qual seita você vem, ou de qual dita religião você vem, enfim, tanto faz. O nosso objetivo aqui é um só, buscar a salvação, e é essa a direção que a gente quer tomar. Então, se você está realmente interessado em ir ao céu ao invés do inferno, seja bem-vindo, muito bem-vindo.
O texto de hoje a gente vai rever o texto de Marcos de 1 a 13, com ênfase de 9 a 13 hoje, né? Na live anterior, que foi feita anteontem, porque ontem não teve, né? Porque o cunhado do pastor faleceu, tal, então, tem em consideração, não aconteceu a live. Então, ele também não fez o estudo amanhã, a gente também não fez a live. Ok? Mas anteontem, então, a gente tratou do 1 ao 13 e hoje a gente vai tratar do 9 ao 13. Na verdade, do 1 ao 9, né? E hoje do 9 ao 13. Diz assim: E reuniram-se os anciãos, né? Em volta dele os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos. Muitas vezes. As mãos muitas vezes. Tem que lavar a mão bem lavadinho. E quando voltam ao mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas a que receberem para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Ele respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar das jarras e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honrai a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Esse é o texto, então vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento necessários para que compreendamos a sua palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Corban, que a gente leu há pouquinho, é uma tradição judaica, que é um voto que a pessoa faz para Deus. Jesus aprofunda a questão que vimos ontem, né, quando diz assim: Bem validais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. E aí o pastor pegou esse texto e insistiu na questão da igreja que escolhemos na busca de Deus. Porque está cada vez mais difícil a gente encontrar uma igreja que seja uma igreja e não seja uma seita. E qual a diferença entre uma igreja e uma seita? Por definição, a igreja segue aquilo que está na Bíblia. E uma seita segue a tradição dos homens, dos quais nós falamos há pouco. Então existem igrejas com uma série de tradições que não tem nada de bíblico, que não consta na Bíblia, mas que alguém colocou, como eles dizem lá, mandamentos de homens para controlar todas aquelas pessoas que estão ali, mas que não são bíblicas, que não têm verdade bíblica nenhuma. Então, na verdade, acabam se transformando em seitas e não em igrejas reais. Né? Há aquelas que consideram ser elas as únicas que serão salvas. Eu fui a 6 denominações diferentes durante o período da minha busca. Aliás, a 7, que outro dia eu lembrei de mais uma. E fiquei assim, tipo um ano e meio em cada uma, mais ou menos, para conhecer cada uma delas. E todas usam a mesma Bíblia e cada uma com uma interpretação bastante diferente da mesma. Então, aonde está a verdade? Quem é igreja e quem é seita?
Por exemplo, o pastor dá um exemplo interessante, até porque ele o conhece em detalhes maiores do que os meus ainda, né? Por exemplo, na congregação cristã do Brasil, eles afirmam que somente os seus membros serão salvos. Nos fundamentos dessa igreja, consta uma coisa interessante. Eles, por definição, os fundamentos da igreja, em torno de toda a igreja, eles fazem muros e cercas altos, porque na data do arrebatamento só eles serão salvos. E só será salvo quem estiver na parte interna da igreja. Então ela tem que ser cercada para que quando Jesus voltar ninguém mais possa entrar. Quem estiver na igreja vai ser salvo, quem não tiver vai para o inferno. Bíblico? Não, não é. Né? Então, citou Davi Miranda, da Deus é Amor, né, que quando aconteceu o milagre ele dizia que quem criou aquele milagre foi a Santa Igreja Deus é Amor. Ele não aferia cura a Jesus, mas sim a igreja. É bíblico? Também não. Né? A Deus Amor, né, que tem essas grades grandes, desculpa. Eu acredito que Jesus morreu só por eles, por ninguém mais. Né? Se você usa bermuda, cabelo curto, por exemplo, na semana passada foi expulso um ancião da igreja, porque ele fez uma pregação pentecostal maravilhosa, né, sobre os dons do Espírito Santo, que está no Evangelho. Mas foi expulso da igreja, porque não está dentro dos preceitos previstos na igreja. Então ele foi expulso da igreja, porque ele fez uma pregação evangelística, pentecostal, totalmente afinada com o Novo Testamento, mas não está dentro dos preceitos, dos fundamentos deles. Foi expulso. Então, assim, eles, por exemplo, não têm pastor, mas a igreja, Paulo deixa claro lá, né, que a igreja tem diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e apóstolos, é o que toda igreja tem que ter na sua constituição. São esses 5 ministérios que existem e que ela deve obedecer. Por exemplo, não existe a palavra missionário na Bíblia. A palavra missionária foi criada por alguém também. Os mormons, por exemplo, não usam a Bíblia. Né? Dizem que Joseph Smith, um ex-batista, foi levado por um anjo até um local que tinha uma árvore, onde ele desenterrou umas tábuas, onde em ouro estava escrita uma Bíblia, que é a Bíblia deles. Né? Dizem que nesses 3 dias em que Jesus estava morto, ele caminhou até as Américas, evangelizou os incas, os maias, levantou apóstolos, montou uma grande igreja com outros apóstolos diferentes desses que estão na Bíblia. Os adventistas dizem que quem não guarda o sábado não vai para o céu, porque todos os mandamentos têm que ser guardados e o sábado é o deles, só que aquilo está no Velho Testamento, não na Nova Aliança de Jesus, né? Teoricamente, então, teríamos que continuar matando cordeiros, porque era pelo sangue que acontecia a redenção. Então, a partir da ressuscitação de Jesus, que ressuscitou num domingo, o dia do Senhor passou a ser o do domingo, como está no Novo Testamento. Então, não é mais o sábado. Lá em 1844 ou 48, não lembro bem, eles afirmaram que aconteceria o arrebatamento, mas claro que não aconteceu. Aí Ellen White afirmou que o arrebatamento foi secreto. Né? Na doutrina deles, Jesus é o anjo Miguel. Então, assim, existem... Eu poderia passar horas aqui falando sobre diversas igrejas, né, por aí, que talvez não sejam tão bíblicas quanto a gente gostaria que fossem ou quanto deveriam ser. Então, é interessante assim, porque quando a gente vai mais a fundo, a gente vê que tudo isso é assim mesmo. Né? É o que está acontecendo por aí. Então, onde escolhemos ir? Né? Qual é o caminho que nós queremos seguir? Qual é o caminho que realmente segue a Bíblia? Né? Porque o que nós temos que ser? Biblicistas, né, e cristocêntricos. Na Nova Aliança, Cristo é o centro.
né, de toda a nossa fé. Então, Cristo é o centro, por isso cristocêntricos. E biblicistas, porque é o que está escrito na Bíblia. Sem inventar coisas, está escrito. Está escrito. Né? Por exemplo, Jesus obrigou os discípulos deles a entrarem naquele barquinho no qual eles quase naufragaram. Ele obrigou os caras. Então não adianta dizer, eles entraram lá, tal, não sabiam que haveria uma tempestade, eles foram, tal. Eles talvez não quisessem, mas Jesus obrigou. E eles foram. Por que obrigou? Não, então vamos dizer, não foi bem assim, tal, quem sabe Jesus, tal. Jesus não ia fazer isso com eles, obrigar eles a entrar numa tempestade onde eles quase morriam. Não, ele obrigou eles aí. Então obrigou, pronto, não vamos inventar desculpa para Jesus. Mas aquilo tinha um objetivo. Então Jesus muitas vezes nos faz passar por alguma coisa para que a gente o glorifique depois. Porque aí eles novamente perceberam o poder de Deus. Então, às vezes Jesus nos obriga a passar por algumas situações exatamente para que a gente possa perceber a glória de Deus. Então, assim, a Bíblia sem inventar histórias. Então, como saber onde está a verdade? É bastante difícil, mas essa é a busca que cada um de nós tem que fazer. Né? Eu sempre digo assim, é como buscar o melhor professor da sala de aula. Aquele professor não me serve, eu vou mudar. Nesse caso, é fácil, né? Porque a gente pode mudar de professor. Não, esse aqui não me serve, esse aqui tal, esse aqui fala uma coisa que eu vejo que não está, isso aqui... Porque a questão é sempre perguntar assim, aonde é que isso está na Bíblia? Quando alguém nos diz alguma coisa, mas aonde é que isso está na Bíblia? É bíblico, é verdadeiro, está no Novo Testamento, que é a nossa referência, a nossa nova aliança com Deus, através de Jesus, né? Que veio aqui, se sacrificou para que nós possamos viver. Então, essa é a questão relevante, é a primeira reflexão que nós vamos fazer hoje em função daquilo que nos foi apresentado. Como buscar? Segunda reflexão, alguém perguntou assim, pastor, a gente pode ungir a nossa própria casa? Como é que funciona essa questão? Né? Porque antigamente, lembra lá na passagem que o pessoal pegava o sangue do cordeiro, passava no portal da casa e com aquilo a casa era considerada ungida e o anjo, aquele anjo malfeitor ali, o anjo destruidor, não entraria naquela casa porque ela estava ungida pelo sangue do cordeiro. Hoje, depois de Jesus, é o sangue de Jesus. Mas qual é o simbolismo para isso? Então, no Novo Testamento, toda a consagração é feita com azeite. Poderia ser feita até com água, mas no Novo Testamento é feita com azeite. Né? Você consagra o azeite, que você pode fazer pela tua oração, você não precisa de um pastor para isso, não precisa de um terceiro para isso, não precisa de ninguém. Em Mateus 21, 22 diz assim, né? O que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Então, se você pegar, botar num potinho ali, aquele azeite, e orar, santificar ele em nome de Jesus, para que ele seja santificado, ele está santificado. Né? Se você crê no que você está fazendo, você pode ungir o seu azeite. Né? Santifica ele em nome de Jesus, coloca ele no umbral da tua porta e afirma, né? Em nome de Jesus, essa casa está consagrada para Jesus e que nada de mal passará por aqui. Porque tudo é pela fé. Né? Você pode fazer isso no umbral, na janela, se você quiser, onde você sente que você deve fazê-lo. E com isso você consagra aquela tua casa. Jesus não disse que quem cresce faria as mesmas obras que ele? Então, se cremos, por que não podemos fazer as mesmas obras que Pedro fez, que Paulo fizeram? Né? Ele curava pela sombra. Então, a fé nas pessoas era tão grande, elas criam de uma forma tal que a própria sombra já curava. Eles tinham uma intimidade tão grande que tinham esse poder, né, dado pelo Espírito Santo, que estava neles. Veja o que não pode ser feito, o que é feito hoje em muitos lugares, né? Você não pode vender aquele azeite consagrado, que algumas igrejas que eu conheço fazem. Vendem
pedaço de pano consagrado, azeite consagrado, símbolos consagrados. Eles vendem. Isso é uma heresia. Isso não é bíblico de forma nenhuma, muito pelo contrário. Lembra a história do rei Belsazar? Ele morreu porque ele usou aquelas taças consagradas para a prostituição, no meio de uma festa lá deles, tal, aquela festa, né? Ele pegou as taças que eram consagradas e usou aquelas taças naquele momento. Deus o matou. Né? Então, as coisas consagradas têm que ser cuidadas. Né? Não use coisas consagradas a Deus de qualquer forma. Desculpa. Mas a questão é assim, né? Se tudo é pela fé, então por que a gente não consegue fazer essas coisas? Né? Ainda. Né? Mas nós podemos fazê-las. Nós podemos fazê-las. Então, nós temos que seguir esse caminho. Temos, portanto, duas decisões a tomar. Se alguém quiser dar como sugestão alguma decisão, sempre é bem-vindo, ok? Mas uma decisão que parece bem óbvia assim é que nós temos que começar a olhar com olhos bíblicos, né? Com outros olhos, com olhos mais atentos aos lugares onde nós vamos buscar a nossa salvação, até encontrarmos. Né? Então, essa é uma coisa que eu acho que é a primeira coisa relevante. Onde é que nós estamos buscando a nossa salvação? Será que ela segue esses preceitos bíblicos que estão descritos ali? Pecamos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Como diz lá em Mateus 22, 29. Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, cada vez eu chego a essa conclusão, a mim mesmo também, né? O quanto eu conheço pouco as Escrituras e quanto eu desconheço ainda, de fato, o poder de Deus. Então, a decisão nos leva a isso. Temos que estudar cada vez mais a Bíblia. Já fazendo isso aqui todos os dias já nos ajuda bastante, não é verdade? Mas quem quiser fazer mais, bem-vindo a fazer mais. Mas, pelo menos, esse estudo eu acredito que nós devemos fazer e por isso que eu decidi fazê-lo de segundas a sextas. E, por outro lado, precisamos desenvolver a nossa fé, exercitar todos os dias. De um lado, orando, nós sozinhos com Deus. Né? Cantinho, escuro, sozinho, ninguém para incomodar, ninguém para ouvir, e a nossa conversa com Deus diária para criar essa intimidade com Ele e tê-lo como um amigo mesmo. O Espírito Santo está sempre aqui conosco. Então, por que não conversamos com Ele? De repente, a gente vai ser pego falando sozinho. Né? A gente vai estar falando sozinho aqui. Vamos dizer assim, o Ronaldo está meio doido, está falando sozinho. Pois é, mas quem sabe, provavelmente não é sozinho. Talvez eu esteja conversando com o meu melhor amigo, né? Que é o Espírito Santo. Ok? Que está aqui comigo. Claro que Jesus e Deus, o Pai está ali, né? Mas quem está aqui ao meu lado o tempo todo, conosco, né? Sempre à nossa disposição, é o Espírito Santo. Então precisamos desenvolver e exercitar essa nossa fé. E claro que não vamos só orar sozinhos, né? Em outro momento, vamos buscar orar com aqueles que estão perto de nós e abençoando sempre. Lembrando, né? Daquilo que já falamos de outra vez, é através da nossa boca, da nossa língua, que nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Então, vamos buscar abençoar. Bom, por hoje, temos duas decisões bem claras. Hoje a conversa foi meio, que nem anteontem, né? Foi um pouco punk, assim, porque a gente precisa ser claro com relação a essas coisas, né? Para que nós possamos buscar da forma correta. E todas as coisas ditas aqui têm referência real, né? Estão nos fundamentos e estão lá para quem quiser ver. Quer dizer, ninguém está inventando história nenhuma aqui, nada, mas isso não é assim lá. Tudo que eu falei assim é exatamente assim. Beleza? Então, vamos voltar na próxima
amanhã para mais um capítulo. E eu peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre todos nós, nos abençoando, nos protegendo, para que a cada dia nós estejamos mais alinhados nesse caminho que leva à nossa salvação. Ok, então, boa noite e vamos em frente. Até amanhã.